Olá, boa noite, queridos amigos. Marquinho, boa noite, meu querido amigo. Will, Morgana, Andresa, Clara. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente, iniciando mais uma semana. Apesar de o carnaval, continuamos nosso trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho, né? Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui com o som para não dar problemas aqui. Vamos ver se está certinho, perfeito. Will, Débora, boa noite, meus amigos. Eu entrei também, boa noite para mim. Autossaudação é muito bom, né? Faz parte do processo. Então, eu estava com saudades, né? Daniele, boa noite, querida. Fizemos a live na sexta-feira, mas parece que, né, até chegar a segunda demora muito, né? Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Mas nós vamos ter surpresas essa semana para a gente recompensar o período que a gente, né, que ficou aí, entre aspas, afastado, porque a gente está sempre acompanhando os nossos amigos. Então, vamos lá mandar os aviõezinhos enquanto isso. Enquanto eu vou mandando os aviõezinhos, daqui a pouco eu vou dando os recados, que nós temos uns assuntos bem interessantes para a gente conversar. Esta semana estamos assim com bastante atividade, graças a Deus, que é muito bom, né? Como eu sempre digo, fazendo minhas palavras de Jerônimo Mendonça, quem não trabalha dá trabalho. Então, para que a gente não dê trabalho para ninguém, vamos, né, trabalhar, que é muito bom. Eu sempre estava falando hoje com a Daniele sobre isso. Fazer lives, gente, vocês não sabem quão gratificante é. A gente flui uma energia tão gostosa, tão gratificante, que ela é realmente fantástica e vale muito a pena. Então, por isso que às vezes eu fico forçando um pouco. Gente, vem fazer live, né, tal. E a gente, né, vai desse jeito, convidando os nossos amigos aí para participar desses projetos de levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem do bem a mais corações. Isso é muito bom, né? A gente sempre fala isso e é muito bom poder contar com vocês nas nossas lives, porque senão não teria razão de ser, né? Fazer a live com a presença de vocês é muito bom. Então, terminando aqui, vamos lá, vamos ver quem mais chegou. Vamos ver quem mais chegou para a gente cumprimentar, que eu me perdi. Deixa eu começar lá de cima, né? Que eu tinha visto aqui o Will, a Silvia, a Clara já tinha cumprimentado. Quem chegou? A Débora também. Morgana também, Silvia, Clara, vocês estão se cumprimentando. Mari, boa noite, querida. Um beijo para você. Um beijo para o Everton. Alessandra, quanto tempo? Quanto tempo, Alessandra? Bom te ver por aqui, muito bom. Alessandra é amiga da nossa querida Clara, viu? Tem um projeto, um trabalho fantástico, gosto muito, acompanho o perfil dela, eu acho que ela é um profissional muito competente. Parabéns pelo seu trabalho. Marcelo chegou com a gente, o nosso querido Ari também está aí conosco. Mari, manda um beijo enorme para Mames e para o nosso querido Everton. Hélio, boa noite, meu amigo. Dulce, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Ana Maria, boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Estamos aqui, deixa eu ver. Bom, beleza. Bom, antes de fixar o comentário. Não, vamos fixar o comentário primeiro. Tá vendo? A gente aqui é bem definido mesmo. Define e depois muda e é assim mesmo que vai. Fixar com. Precisamos nos ver, né? É verdade, claro, é isso mesmo. Eu acho que você tem que bater um papo sério com a Alessandra. A Alessandra é ela mesma, é isso aí mesmo. Alessandra, eu indiquei a Clara para procurar você bater um papo aí de uns assuntos que eu acho legal, tá? Então, indicando para a Clara uma amiga dela, olha que coisa interessante. Isa Lima, boa noite, minha amiga. Parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pelo sua participação lá no Câmbio, né, que é um jogo diferenciado que tem lá em Santiago, no Rio Grande do Sul, tá? E tá mandando um abraço, recebemos os abraços de vocês, Mari. E então, deixa eu dar um recado para vocês, deixa eu abrir aqui
o calendário para que a gente possa fazer a divulgação certinho, tá? Esta semana nós estamos com bastante trabalho, como eu falei para vocês. Quarta-feira, tá? Quarta-feira nós temos uma live especial aqui no Momentos com Jerônimo Mendonça. Nós vamos trazer uma convidada que está sempre na live conosco aí, que fez uma live teste que gerou aquela expectativa, quem era, quem não era, era um, era o outro. E depois nós revelamos quem era, na verdade, é a nossa querida Bárbara Mota, de Sarzedo, Minas Gerais. Ela está residindo em Sarzedo, mas ela é do Ceará, tá? Então a Bárbara Mota 77, né, nossa querida amiga, vai estar conosco na quarta-feira às 22 horas, participando. Fizemos uma live teste, ela já veio ao vivo, hein? Já vai vir ao vivo. Vamos falar na mensagem 76 desse livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, com o título Água Magnetizada. Recomendo muito a vocês que estejam conosco nesta live, tanto para prestigiar a nossa amiga Bárbara, como também para fazer conosco, né? Participar conosco das reflexões desse capítulo fantástico da água magnetizada. Na quinta-feira, dia 3 de março, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma palestra pelo Facebook do Centro Espírita Eurípides Barçanufo com o tema O Jugo Leve. Vou fazer a postagem ainda. Na sexta-feira, retorno novamente à minha casa espírita para o trabalho presencial. Então, sexta-feira, nós não temos live, mas nós temos a nossa querida amiga Daniele, que está fazendo esse trabalho magnífico às 22 horas no projeto Estudando o Médico Jesus. Tá bom? Regina, boa noite, querida. No sábado, primeiro sábado de cada mês, tá? Nós vamos ter a quinta live do projeto Refletindo com Amigos e vamos receber nada mais nada menos que o nosso querido amigo Dinei, o baiano espírita. O baiano espírita, o Dinei também está fazendo um trabalho envolvendo o livro do José Carlos de Luca, Mereça Ser Feliz. Vale muito a pena. Ele fez uma live ontem, teve que dar uma interrupção, caiu a internet, mas muito bom o trabalho dele. Trouxe uma companheira dele lá. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Então, o Dinei vai estar conosco falando sobre o tema O Orgulho que Habita em Mim. Olha só, gente, fantástico, tá? Patrícia, Amália, boa noite, sejam bem-vindas. O Orgulho que Habita em Mim. Então, sábado próximo, dia 5 de março, às 21 horas, refletindo com amigos, Dinei, o nosso querido baiano espírita, que não é o Divaldo, tá? Vai falar do tema Orgulho que Habita em Mim. Vamos bater um papo sobre esse assunto tão envolvente para os nossos dias, né? A Clara falou que foi muito boa. O Dinei tem bastante conhecimento, eu gosto muito dele. Nilceia, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão a sua presença aqui também. E no dia 6 de março, uma live especial. Olha, gente, quem estava assistindo, teve a oportunidade de assistir a Sandra Fiore na live da Elaine, que foi um dia à tarde aí, que porventura, infelizmente, a Elaine acabou perdendo a live com a Sandra Fiore. Então, aqueles que têm parentes com depressão, aqueles que já passaram pela depressão, para aqueles que estão vivendo esse processo depressivo, Sandra Fiore vai estar conosco no domingo às 21 horas, conversando com um tema muito importante, depressão à luz do Espiritismo, tá? Depressão à luz do Espiritismo. Convido todos vocês para estarem conosco. Vai ser uma live de 1 hora, respeitando, obviamente, o Evangelho no Lar que a Flavinha faz às 22. Então, nós vamos começar pontualmente às 21 horas, para ir fechar às 22, para dar tempo depois para vocês irem para o Evangelho no Lar. Mas a Sandra Fiore tem um vasto conhecimento do tema da depressão à luz do Espiritismo e vai trazer umas informações fantásticas. Recomendo muito, né, aqueles que puderem assistir conosco, venham participar, que vale muito a pena. Aqueles que começaram a assistir, que quando eu comecei a ver a live da Elaine, eu fiz o compartilhamento.
Alguns conseguiram assistir e a gente achou que fosse dar para ela salvar, mas aconteceu um problema técnico lá, não conseguiu salvar, mas a Sandra vai estar conosco para fazer um remake, né? Não com o mesmo nome, mas vai envolver o mesmo assunto. E o tema vai ser Depressão à Luz do Espiritismo. A Sandra Fiore é uma trabalhadora da União Espírita Pascoal Grossi, aqui de Araraquara. Ela faz parte da USE, que é a União das Sociedades Espíritas da cidade, da região. E também, ela, vez ou outra, ela ministra cursos para palestrante espírita. Então a Sandra tem um vasto conhecimento e é uma pessoa muito aberta para essas conversas interessantes sobre o tema da depressão também. Nice, boa noite, querida, seja bem-vinda. Amigos, eu vou querer depois, tá? Dentro das vibrações, eu vou passar os nomes aqui, que eu recebi 2 pedidos, hoje em especial, fora os outros pedidos que nós já tínhamos aqui. Nós incluímos 2 nomes, a Giulia Broneta, que é sobrinha da nossa querida amiga Débora Areal, e que está com meningite, é uma sobrinha da Débora, nós pedimos para que a gente vibrasse por ela, e o Marquinho trouxe uma notícia para a gente, pedindo vibração para uma jovem de 16 anos, que acometida de um câncer, estava com praticamente 8 meses de vida, mas não resistiu, e essa tarde ele acabou de me comunicar, a Roberta Sack, ela partiu para o plano espiritual. Às vezes um espírito vem para uma missão, né, provisória, por um período, e a gente não sabe os desígnios de Deus. Mas vamos vibrar então para todas as pessoas que já estão aqui, e também para a nossa Giulia Boroneta, sobrinha da Débora, e para a Roberta Sack, que desencarnou nessa tarde, tá? E então vamos vibrar no final, tá bom? Amigos queridos, estamos chegando ao fim deste livro. Nós estamos na mensagem de número 74, nós vamos até o dia 17 de março. Essa semana nós teremos os 4 dias, a semana seguinte também, e na terceira semana nós vamos ter live dia 15, 16 e 17, dia 14 nós vamos ter live, tá? E no dia 17 nós vamos finalizar esse livro com o pós-fácil de autoria da Jane Martins Vilela, que é autora do próximo livro que nós vamos começar dia 21. Dia 21 de março iniciamos o livro O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, que vai estar começando o dia 21, nós vamos trazer o nosso querido amigo Carlos Gomes, do perfil Somos Espíritas. Vai estar abrindo a live conosco. O nosso querido Luan, do Saber Espírita, seja bem-vindo, meu amigo, e a Emily, uma boa noite para você, minha amiga. Então, vamos ao culto cristão no lar. Bom, o culto cristão no lar, fazendo um paralelo aqui, na verdade, nada mais é do que o evangelho no lar. Semelhante ao que a Flavinha já faz, às 22 horas, aos domingos. Flavinha começou esse projeto e foi interessante a ideia, porque começou de uma forma assim. Uma pessoa não sabia como fazer o culto do evangelho no lar, e nós começamos a dar orientação para ela, né, pelo direct, encaminhamos vídeos, orientações, tudo mais, e a Flavinha se viu tocada de começar esse projeto. Chegou a nos convidar para participar do projeto, mas às 22 horas é exatamente o horário que nós já fazemos o culto do Evangelho no Lar aqui em casa, aos domingos. Então, a Flavinha seguiu esse projeto e está indo muito bem, graças a Deus, com bastante frequência de frequentadores desse culto do Evangelho. E é interessante, independentemente da live que a Flavinha faz do Evangelho no Lar, que a gente faça no nosso lar o culto do Evangelho no Lar, reunindo com os familiares. É simples, não demanda muito conhecimento, escolhe-se um determinado dia da semana que seja melhor para todos, os componentes do grupo familiar, o melhor dia e o melhor horário, e procurar ser pontual
e ser frequente, tanto no dia como ser pontual no horário. Por que tem que ser frequente e pontual? Por quê? Quando você faz o culto do Evangelho no Lar com uma certa frequência, com uma certa habitualidade, o que acaba acontecendo? A espiritualidade vai encaminhar espíritos amigos daquele agrupamento familiar para que possa estar junto da gente, dando as melhores intuições. Agora, você não pode chegar um dia e fazer, hoje eu vou fazer de terça, amanhã eu faço de quinta, hoje eu faço às 10, amanhã eu faço às 9, amanhã eu faço às 8. Pode fazer? Pode. Não tem nenhuma contraindicação. Mas o ideal é que a gente procure ser frequente, ou seja, estabelecer um dia da semana e pontual no horário. Porque a equipe espiritual também tem os seus compromissos. E não dá para a gente ficar aí, hora fazendo de um jeito, hora fazendo do outro. Você pode até fazer, mas preferencialmente escolha um dia e um horário que seja melhor para você. Se precisar mudar, pode mudar, não tem problema nenhum. É que, no caso, você também conversa com a espiritualidade. Vamos precisar mudar porque aconteceu isso, o trabalho passou a ser complicado, então não vamos mais poder fazer neste horário, vamos ter que fazer num outro dia. Tudo bem, tudo é acertado. A espiritualidade compreende perfeitamente as nossas necessidades. O que não dá é para ficar bolinha de ping-pong, cada dia num horário, cada hora de um jeito. Então tem que ter frequente e pontual. E o culto do Evangelho no Lar, ele é simples. Reúne-se em torno de uma mesa, normalmente, não precisa necessariamente ser a mesa, mas para facilitar. Reúne-se em torno de uma mesa os componentes do grupo familiar que está ali interessado de fazer o estudo. Um dos componentes faz uma prece inicial, coloca-se também uma jarra com água e copos individuais para serem fluidificados no final da reunião, e além disso, faz a prece inicial, uma pessoa abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso ou sequencialmente, tanto faz. Pega-se um livro de mensagens, como mensagem de Emmanuel, de Sinal Verde, do André Luiz, por exemplo, Rafaela, boa noite, seja bem-vinda. O Fonte Viva, algum livro de mensagem, o Minutos de Sabedoria também muito bom, como a Flavinha utiliza no início do seu Evangelho. Então, e vai fazendo comentários a respeito das mensagens. O que é importante lembrar, não precisa ser uma coisa longa, 15 a 20 minutos é mais do que suficiente. 15 a 20 minutos é mais do que suficiente para não ficar uma coisa enfadonha, cansativa para as demais pessoas que estão participando. Pode-se fazer comentários a respeito de situações que envolveu algum ente querido, alguma situação, fazer no final o encerramento com uma prece, pedir a fluidificação das águas, pedir para os doentes, para aquele agrupamento familiar que está necessitando de maior socorro espiritual, mas de forma alguma pode e deve haver, no culto do Evangelho no Lar, manifestação de ordem mediúnica. Tá? Para isso existem as casas espíritas para esse momento. Então, a reunião mediúnica é no centro espírita, na casa espírita. No culto do Evangelho no Lar é somente orientação, vibração, prece. E também uma coisa muito importante, as mensagens que caem no culto do Evangelho no Lar, elas são direcionadas a todos daquele agrupamento familiar. Não é especificamente, tá vendo? Caiu para você isso. Tá bem que eu falei, não precisa falar. Todo mundo sabe ver a mensagem, perceber se realmente teve a ver com alguma situação vivenciada. Então, a melhor caridade que você faz naquele momento é deixar que a espiritualidade fale através da mensagem. A espiritualidade dá o recado e pode ter certeza que cai exatamente o que estamos precisando naquele momento. Pode ser que não seja para aquele dia, mas seja para o dia seguinte, sirva de orientação. Bem, lembra que caiu aquela mensagem no Evangelho? Então já te serve de alerta. Às vezes eu falo, nossa, não tem nada a ver isso daqui. Às vezes tem tudo a ver. É uma mensagem que está vindo para ficarmos numa questão de orientação, para que a gente não venha cair em situações que venham nos comprometer no futuro. Então, o culto do Evangelho no Lar funciona como uma faxina espiritual, como uma profilaxia da nossa casa. E a regularidade do culto do Evangelho no Lar deixa sempre a nossa casa
num ambiente de paz, de harmonia, de serenidade. Mas para isso é importante que a gente continue fazendo, a nossa vigilância e oração. Porque senão não adianta nada, né? Se a gente faz o culto do Evangelho no lar, tá tudo bem, dali a pouco você já se irrita com uma situação, quebra toda a energia, quebra toda a harmonia. É que eu falo, a oração e a prece, ela tem um poder magnífico. Ela, quando você está com o pensamento elevado, quando você está em prece e oração, ela transforma, né, o nosso organismo com um escudo protetor que nem um canhão de laser consegue atingir. Mas se a gente diminui a nossa vibração, muda a frequência vibracional, entra numa energia mais deletéria, seja por um pensamento, por uma notícia que você ouviu, já aquele halo de proteção praticamente desaparece. Se transforma numa simples bolha de sabão que qualquer vento ou um galinho de uma árvore, né, uma folhinha que cai de uma árvore, é suficiente para abrir. Então, vamos cuidar da nossa vigilância e a nossa oração. Isso é fundamental. Bom, sem mais delongas, que eu já falei demais, sem falar do tema, né? Vamos ver como era realizado o culto cristão no lar na casa de Jerônimo Mendonça, tá? Todos os dias, Jerônimo Mendonça fazia o culto cristão no lar às 19 horas. Fazia todos os dias às 19 horas. Estivesse com familiares ou amigos, naquele momento tudo parava para o culto. Algumas pessoas, sabendo disso, iam visitá-lo justamente nesse horário para participarem conjuntamente. Mesmo nos finais de semanas e feriados, o culto acontecia. Quando não estava na cidade, a sua irmã Eurídice fazia o culto normalmente. E mesmo depois do seu desencarne, ela continuou a fazer. Lia-se o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e uma página de Emmanuel ou André Luiz. Em determinadas épocas, repetiam-se leituras diariamente, alertando sobre algum problema ou sobre alguma atitude a ser tomada. A leitura Os Inimigos Desencarnados era aberta ao acaso com muita frequência, chegando a sair seguidamente por vários dias. Na hora da explanação, Jerônimo elucidava. Essa leitura se repete constantemente em nosso culto. Não porque sejamos pobres coitados, vitimados por obsessores, mas porque aqueles irmãos que ofendemos em outra existência estão próximos. Vêm nos cobrar o erro cometido contra eles no passado. É hora de pedirmos perdão aos irmãos que nos perseguem, pois fomos nós os desencadeadores dessas perseguições. Muitas vezes o Evangelho aberto ao acaso caía nessa página, e ao abrir uma mensagem de Emmanuel tinha como tema o perdão, complementando a lição da noite. O Ari falou, o Evangelho no lar é um exercício de reforma íntima e mudança de atitudes. A Daniele Divaldo fala que após o Evangelho no lar, devemos evitar até mesmo de ligarmos a TV por algumas horas para desfrutar as energias e para que a limpeza energética aconteça de forma eficaz. Perfeitamente, Daniele, perfeitamente. De nada adianta você fazer o culto do Evangelho no lar e depois você ligar a notícia para a televisão para ver notícias. Preferência que você nem ligue mais a televisão, tá? E nem vá no celular procurar notícias também, porque às vezes a pessoa não vai assistir a notícia na televisão, mas vai procurar notícia pelos sites de informação que está disponível na internet. Então, é outra forma também de você se, entre aspas, contaminar. Você quebra toda aquela energia vibracional. E vejam que interessante. Acontecia na casa do Jerônimo todos os dias, 19 horas. Ah, então tem que fazer todo dia? Não.
Já falei, basta uma vez por semana. Se eu quiser fazer 2 vezes, pode e deve. Aliás, que a gente sempre fala assim, quando estamos com algum problema de ordem física, não dão algum remédio para a gente tomar? E quando o problema está mais grave, o remédio não tem que ser tomado vários dias seguidos? Então, qual que é a recomendação? Quando você, em sua casa, está passando por uma situação conturbada, fora dos aspectos normais, né, que toda casa tem os seus momentos um pouco altos e baixos, mas às vezes surge uma situação um pouco mais complicada, algum desentendimento, algum problema de saúde familiar. Então é aquele momento que você tem que buscar o seu recolhimento, fazer naquela semana mais vezes o evangelho. Mantenha o seu dia normal, mas procure fazer mais vezes. Aumente a dose, né? Aumente a dose. Então é importante nesse sentido. E uma coisa que vocês perceberam, fosse qual fosse, se tivesse acontecendo na casa do Jerônimo, interrompia-se tudo o que estava fazendo para fazer o culto do Evangelho no lar. E aí vem uma orientação também. Vamos supor, você faz o culto do Evangelho no lar, vamos supor, um determinado dia ou horário. Vamos pensar num sábado às 8 da noite, hipoteticamente. E chega uma visita. E aí, como é que você faz? Tá? Você fala, olha, nós estamos aqui, nós vamos fazer o culto do Evangelho. Convida a visita para participar da reunião. É o mais prudente. Agora, a visita não quiser participar. Ela pega e deixa ela aguardando ali, vocês se reúnem à mesa e depois ela, às vezes a pessoa não é dada a esse tipo de coisa, mas sempre bom explicar, né? Chegou uma visita num horário inoportuno, que pode acontecer, né? João Carlos está dizendo, não é aconselhável também usar o evangelho para julgar indireta para algum familiar. É aquilo que eu disse. De forma alguma, você vai usar o evangelho como ficar procurando ali alguma mensagem específica para, por exemplo, a pessoa foi, surgiu uma situação específica, ela foi intolerante, impaciente, então você vai procurar, tá vendo? Essa mensagem que é cultive a paciência, tá vendo? Foi para você. Aí você fica provocando dissensão no agrupamento familiar. Olha só que o Will falando. Jesus, hein? Nossa. Jogar indireta, Will, indireta, não é? Ei, Will e o João ficam sempre nessas. E o que eu acho interessante também, trazer umas considerações do culto do Evangelho no lar. Cai sempre naquela bendita, né? Cai sempre naquela bendita página. Está viciado esse Evangelho. Falando do perdão das ofensas. É viciado, né? O João Carlos dizendo, aconteceu 2 situações, a visita querer participar e a outra não querer. Realmente deixa a gente às vezes numa situação constrangedora, mas o ideal é que a gente, só se surgir uma situação muito complicada ali, que você precisar sair para atender a um chamado de algum doente, de algum parente, alguma situação específica, aí é justificável, né? Mas de modo geral, procurar ser frequente e pontual nos nossos cultos do Evangelho no lar. Uma outra coisa também interessante, caiu, como estávamos dizendo, inimigos desencarnados, né? Nos grupos de AA não é permitido dar retorno de depoimento companheiro. Perfeitamente, tem que ser mantida a discrição, né? Isso é muito bom. E então a gente fala assim, cai sempre aquela página, esse evangelho está viciado. Tá, pode ser que sim, pode ser que não. Por cautela, o que você faz? Compra um outro evangelho e aquele evangelho seu, entre aspas, viciado, o que você faz? Você esquece em algum lugar, num banco do ônibus, numa estação de metrô, aqueles que moram nas cidades grandes, num banco de praça, num shopping. Esquece, larga lá. Vai servir para alguém. Tem até a ID, a editora, de vez em quando ela lança uma campanha, ela solta uns livros bem mais baratos, com papel jornal, aí o que ele faz? Eles lançam para que você esqueça esse livro. Esquece em algum lugar. E você pode, às vezes, colocar uma dedicatória. Que esse livro seja útil para você, como foi para mim, alguma coisa assim. Faça bom uso, tal. Aí você comprou um novo evangelho. Tá bom, agora não vai ter desculpa. Não é para ser viciado. Aí você vai abrir e cai de novo aquela mensagem.
E se caiu uma, duas, três vezes, tem uma razão de ser. Não existe acaso. Significa que nós não aprendemos a lição, ainda não compreendemos a totalidade dela. E vejam que a situação se interage de tal forma como mostrou aqui. Inimigos desencarnados. Nessa situação, quando fala dos inimigos desencarnados, a gente sempre coloca na posição de que o obsessor é o algoz e nós somos as vítimas. Nós somos as vítimas. Eu estou passando por um processo obsessivo. Não é possível, não é justo isso. Tá, aí você vai a um tratamento espiritual numa casa espírita séria, respeitável, e vai fazer o seu tratamento espiritual. Já falei para vocês aqui que Dona Léa Fazan, que hoje está no mundo espiritual, mas participou ativamente do trabalho dos tratamentos de obsessão, desobsessão na Sociedade Beneficente O Consolador aqui de Araraquara, e ela falou isso numa entrevista, que quando as pessoas, os coitadinhos como nós, iam lá em busca de uma ajuda espiritual, e normalmente, né, você passa pela entrevista, nossa, esse irmão está sofrendo, tudo mais. Aí quando vinha o espírito, né, depois de terminada a reunião, que o grupo, né, dentro da reunião fechada, ela comentava que quando o espírito vinha para a reunião, contava detalhes do que tinha acontecido, e ficava estarrecido. E via que, na verdade, o obsessor era uma grande vítima do obsediado. E que ele nada mais estava fazendo do que cobrando situações, porque o obsediado, o que está no tratamento, na verdade, o que acontecia? Ele chegava ao ponto de, na outra vida, ele matou o outro, roubou as propriedades dele, ficou com a mulher, com filhos, fez horrores. Imagina como é que a situação do outro ficaria, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui também. Quando comprei o Evangelho encadernado em espiral foi porque é mais difícil viciar. Mas também há a opção de se fazer na sequência. Perfeitamente, João Carlos, dá para fazer na sequência. Silvia, para fazer o Evangelho no lar, você pode fazer com mais pessoas, mas não necessariamente precisa fazer com mais pessoas, porque às vezes numa casa somente aquela pessoa é espírita. Então, se você mora sozinha ou se na sua família somente você que é espírita, você pode perfeitamente, vamos supor, você mora com mais pessoas, você vai ficar no seu quarto, né? Faz o seu evangelho e a gente orienta que se faça em voz alta, não precisa gritar, né? Nada disso, mas faça em voz alta, porque certamente os amigos espirituais estão juntos, né? Ali junto com você e vão auxiliar talvez algum irmãozinho que está necessitado, né? Eu acho que a Dani até deu a explicação, né? Se antecipou o que a gente ia falar, mas até agradeço, Daniele. Você pode fazer sozinha, mas tenha em mente que sempre terá a companhia da espiritualidade amiga. Isso é muito bem, muito bom mesmo, exatamente isso. Olha lá, o João Carlos dizendo, conheço uma pessoa que brinca que quando fazia doutrinação e esclarecimento, tinha caso da vontade, da razão ao obsessor. Não existe acaso nesses processos, né? Tirando a situação de ligação fluídico-espiritual, que você, pelos seus pensamentos, começa a atrair às vezes algum espírito, numa situação de ligação com o teu pensamento, pelas tuas ações, pelas tuas palavras, então é fundamental, né, que você saiba que não existe acaso nos processos obsessivos, né? O Ari dizendo que tem um ambiente preparado. É importante sempre você buscar, né, no refúgio do seu quarto, como a gente fala assim, na hora de você fazer a prece para dormir, qual que é o ideal, né? Qual que é o ideal? Você não fazer a prece deitado na cama, ali na hora que você vai dormir, já a luz na penumbra. Por quê? Porque é 2 palitos para você engatar no sono se a pessoa dormir rápido. Então, vai fazer a tua prece, e na mensagem de quarta-feira nós vamos falar da água magnetizada, e a partir que eu li essa mensagem, eu comecei a fazer também o que o Nicola falou para a gente lá. Na quarta-feira nós vamos falar, que eu não vou ficar dando spoiler não, deixar para a Bárbara desenvolver o tema, né? Porque ela vai estar aí
E então, a questão importante faz a tua prece antes de dormir numa posição sentado. Não precisa muito tempo, 5 minutos, tá? 5 minutos. Que nem o Ari falou, sentado, não vai fazer deitado. Porque para você engatar o sono, você começa no Pai Nosso que estás no céu e você vai terminar assim seja só no dia seguinte. Aí já foi, né? Então você não entrou em sintonia e a gente tem que fazer os nossos pedidos assim de uma forma para que a gente possa ter uma boa noite de sono. Faz aquele balanço do seu dia, vê o que você agiu corretamente, o que você poderia ter melhorado, coisas do tipo, né? Faz aquele balanço rápido que Santo Agostinho explica para nós na questão 919 do Livro dos Espíritos, mas faz a tua prece, pede que você tenha uma boa noite de sono e que você tenha um bom dia também. E quando acordar, a mesma coisa, faça a tua prece também. Faça a tua prece pedindo assistência espiritual. Julie chegou aí, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui que a Silvia escreveu. Moro só também e às vezes não entendo direito o que foi lido. Peço ajuda à espiritualidade que transmitam aos amigos presentes o que eu não consegui falar. Espero que esteja fazendo certo. Silvia, para você ter uma boa orientação, né, como eu já falei, a Flavinha faz o culto do Evangelho no Lar dentro dos preceitos que a gente normalmente faz. Então, acompanha lá, @amiga.espírita, né, que é a Flavinha. Todo domingo às 22 horas ela faz o culto do Evangelho no Lar. Faça junto com ela também. E aí você faz os outros dias. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade para entender um pouco, né? É sempre bom se a gente tivesse uma outra pessoa para dar uma explicação. Sobretudo o Evangelho, que às vezes vem com uma linguagem na segunda pessoa do plural. Então fica um pouco difícil para nós, assim que a gente não é uma linguagem usual para a gente, né? Como você, vós sois, né? A gente não usa o vós sois. É que como o Evangelho veio do francês, o francês utiliza uma linguagem formal, uma linguagem erudita na sua forma escrita. Então ele usa a segunda pessoa do plural. Então não vai falar você é, não usa simplificando. Quando você precisar buscar um Evangelho um pouco mais fácil para que a gente consiga entender um pouquinho melhor, eu recomendo, né, pessoas já falaram, procure o Evangelho da editora Petite, com T mudo, tá? Eu vou escrever aqui, ó, aqui no meu aqui, mandei aí, ó, editora Petite. Então, essa editora, talvez o livro seja um pouquinho mais caro, mas pelo menos ajuda, né, fica mais fácil para a gente. O João Carlos dizendo, legal que no horário da Flavinha a gente pode palpitar. Ela não gosta muito de palpite não, João Carlos. Fica palpitando muito que ela não gosta não, hein? A Julie está falando que ela sempre pergunta para outra pessoa me explicar, assim consigo entender melhor às vezes. Realmente, né, tem algumas mensagens que nós colocamos que dá um pouco de dificuldade mesmo para a gente entender. Por isso que o ideal, né, Silvia, é frequentar uma casa espírita que às vezes tem aquele curso, né, que é o ESD, que o pessoal fala, né, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que vai ter desde a parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, seguindo às vezes um curso que vai ter sempre alguém que vai ter um pouquinho mais de conhecimento para explicar, né? Julie, eu está muito bem, um pouquinho desanimada, mas busca sempre na prece, na oração. Sempre fundamental. Quando a gente não está bem, tem que mudar a sintonia. A gente, que eu falo assim, não é fácil às vezes mudar a sintonia, mas percebe que não está legal, vai fazer uma coisa diferente. Põe uma música diferente, uma música suave, abre o Evangelho, né? Toma um banho gelado quando não resolve, né? A Chulita, às vezes a gente está meio com a cabeça cheia e não consegue entender direito. Por isso que a gente sempre fala, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pega também um livro de mensagens, como Sinal Verde, como Minutos de Sabedoria. A coleção do Emmanuel já é um pouco mais, uma linguagem um pouco mais difícil, mas você pegar, por exemplo,
Conduta Espírita, Agenda Cristã, são livros mais diretos de André Luiz com mensagens mais para o nosso dia a dia. Então, ajuda muito também no Evangelho do Lar. O que é importante, né, que nem eu falei para vocês, a mensagem caiu repetidamente? Tá. Então, não pense que caiu que o livro está viciado. A mensagem precisa ser ouvida diversas vezes, até que você compreenda por que aquela mensagem está caindo. É importante isso. E olha, vamos pensar uma determinada situação que pode acontecer na casa de alguém. Fonte Viva também, né, Will? Bem lembrado. A coleção Fonte Viva é o Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, acho que é um outro nome que eu não lembro qual que é. Está sempre caindo várias vezes, Julie? A lição, né, que nem o João Carlos, a gente fala aquela música do Beto Guedes, né? A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Eu só entendo romance. Meu filho e marido entendem bem e me explicam as passagens. Patrícia, parabéns pela aprovação lá do filhão, tá? Esqueci de dar os parabéns lá pelo como é que fala? Pelo Instagram, mas nossos parabéns aí. O Lucas entrou no primeiro ano de odontologia aqui na Unesp de Araraquara. Parabéns. A Daniela está dizendo aqui também que existe, deixa eu ver, tem a Evelyn do canal Conhecendo o Espiritismo, que tem o curso do ESD, gratuito, no canal do YouTube, vale muito a pena. A Silvia está dizendo que já segue a Flavinha, que bom, muito bom. Então o importante é o seguinte, a lição está repetindo? Alguma coisa tem a ver, tá? A lição está repetindo? Alguma coisa tem a ver. Não é por acaso, né? O Ari também está colocando à disposição. Que bom. Olha, isso que eu falo. Eu fico tão feliz aqui nesse nosso agrupamento, porque aqui é o seguinte, alguém não está legal, já está todo mundo vibrando por ele, alguém está precisando de ajuda, o Ari já se dispondo, se oferecendo para a Julie para alguma explicação, para a Silvia também se precisar. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Isabel Bel Doreto é a mãe da Julie, tá? Para quem não conhece. Então, é importante isso, buscar ajuda. Às vezes as pessoas me perguntam, às vezes eu não vou saber exatamente. Só para vocês terem uma noção, uma vez uma pessoa me perguntou que caiu um culto no Evangelho no Lar sobre o jugo leve. Aí eu dei toda uma explicação. Falei, puxa, que interessante, né? Dei toda essa explicação e aí me pediram para fazer... Aí pediram para eu fazer uma palestra, quando me perguntaram qual o tema, eu falei, o jugo leve, pronto, não precisa nem dizer. Então essa palestra, o jugo leve, que eu vou fazer quinta-feira, né, tá aí, como é que fala, foi inspirado numa explicação que alguém me pediu uma vez, que tinha aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, não tinha entendido alguma colocação. Eu não lembro exatamente quem foi, mas eu achei que foi muito importante, serviu para trazer essas informações aqui, ó. Deixa eu ver. A Julie falou que chegou até a esticar as folhas e abrir de novo e caiu na mesma folha. Então, né? Nada por acaso, gente. Nada é por acaso. E a gente tem que buscar entender qual é a missão, qual que é a mensagem que aquela mensagem tem a nos dizer. Pode ser de uma situação que já aconteceu, ou pode ser de uma situação que está para acontecer, para talvez ficarmos vigilantes, né? Ficarmos... O Will falou assim, mistura as páginas para dificultar um pouco assim, ó. Como se você desse, né? Alguma coisa desse tipo. E então é mais ou menos assim que funciona. Bom, vamos fazer mais uma leitura para quem chegou depois, né? E eu vou dar os recados novamente para quem chegou depois. O culto cristão no lar. Todos os dias Jerônimo Mendonça fazia o culto cristão no lar às 19 horas. Estivesse com familiares ou amigos, naquele momento tudo parava para o culto. Algumas pessoas, sabendo disso, iam visitá-lo justamente nesse horário, para participar conjuntamente. Mesmo nos finais de semanas e feriados, o culto acontecia.
Quando não estava na cidade, sua irmã Eurídice fazia o culto normalmente. Mesmo depois do seu desencarne, ela continuou. Lia-se o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, uma página de Emmanuel ou André Luiz. Em determinadas épocas, repetiam-se leituras diariamente, alertando sobre algum problema ou sobre alguma atitude a ser tomada. A leitura Os Inimigos Desencarnados era aberta ao acaso com muita frequência, chegando a sair. Vou começar de novo. A leitura Os Inimigos Desencarnados era aberta ao acaso, com muita frequência, chegando a sair seguidamente por vários dias. Na hora da explanação, Jerônimo elucidava. Essa leitura se repete constantemente em nosso culto, não porque sejamos pobres coitados vitimados por obsessores, mas porque aqueles irmãos que ofendemos em outra existência estão próximos. Vêm nos cobrar o erro cometido contra eles no passado. É hora de pedirmos perdão aos irmãos que nos perseguem, pois fomos nós os desencadeadores dessas perseguições. Muitas vezes, o Evangelho aberto ao acaso caía nessa página. Ao abrir uma mensagem de Emmanuel, essa tinha como tema o perdão, complementando a lição da noite. A Julie diz que já chegou a pedir para as filhas dela abrir, né, e caía às vezes da mesma vez, né? Não, Ari, não existe discriminação nenhuma, Ari. Aqui eu falei que nós somos, né, o lema nosso é o seguinte: nós podemos ter sotaques diferentes, mas falamos uma só linguagem, a do amor. Então, não tem se você é do Rio, né? Se é de São Paulo, do Norte, Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, onde for, que a gente é tudo irmão, viu? E a gente tem a nossa linguagem do coração. A gente tem o nosso R caipirado, você tem o R, o jeito de falar diferente, cada um, né? Cada um fala do seu jeito, mas que manda é o que está aqui dentro do peito. Olha, ficou até bonito, cada um fala o seu jeito, mas o que manda é que está aí dentro do peito. Olha, deu até rima. Jerônimo deve estar inspirando a gente nessas horas, com certeza. Mas se me perder na hora de fazer o meu evangelho, souber e te pedir ajuda. É isso mesmo, Silvia. Silvia, só para te dar um spoiler, tá? Na quinta-feira, no caso 77, recordação de amigos, nós vamos falar de um tema interessante e da inauguração com Jerônimo presente na comunidade espírita Maria João de Deus em São José dos Campos, em 1983, tá? Né? 1983 foi inaugurado Comunidade Espírita Maria João de Deus, é onde dirige a Maria Luísa Teixeira Freire, dirigia juntamente com o seu esposo, mas já desencarnado, e é aquela casa espírita que eu te recomendei, que a Maria Luísa acompanhava muito o Jerônimo, né? Estou dando spoiler aí. Onde você guarda o seu tesouro é no seu coração, né? Exatamente, muito bom. Está lá na Bíblia exatamente, não sei dizer aonde, né? E o Paulo Coelho aproveitou interessantemente no livro O Alquimista para finalizar o seu conto lá. Amanhã nós vamos trazer uma história interessante e como essa história se relaciona também com a mensagem que Jerônimo escreveu no livro Crepúsculo de um Coração, que nós já fizemos live sobre o crepúsculo, mas nós não falamos sobre a mensagem chamada José do Óleo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer a mensagem do Crepúsculo de um Coração antes e depois eu trago a história com José do Óleo, tá? Porque para dar o link. Achei muito interessante. Então, conto com vocês amanhã. Retomando aos avisos antes das nossas preces. Quarta-feira,
dia 2, às 22 horas, estará conosco aqui nossa querida Bárbara Mota, de Sarzedo, Minas Gerais. Vai estar conosco na mensagem 76, falando conosco sobre água magnetizada, importante para nossas reflexões. Na quinta-feira, dia 3, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma palestra no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara, pelo Facebook do Centro. Vou compartilhar o link depois. Não sei se pelo YouTube também, mas o Facebook com certeza. Intitulado Jugo Leve, que surgiu 4º aniversário da Julie. Gente, olha só, anotem aí. Save the date, né? Aniversário da Julie. Julie, mais uma pisciana aí. Pro time, né, Julie? E então, o Jugo Leve que foi baseado numa pergunta que alguém me fez, que estava numa dúvida no Evangelho no Lar, caiu essa mensagem Jugo Leve, e foi justamente quando me perguntaram o tempo, eu falei, vai ser o Jugo Leve. Isso na quinta-feira. No sábado, às 21 horas, estaremos aqui, tá? Estaremos aqui, retomando aquele projeto da primeiro sábado de cada mês, refletindo com amigos, desta vez com o nosso querido baiano espírita, que não é o Divaldo, mas começa com um Di também, é o Dinei Lima. Dinei Lima vai estar conosco e vai falar com um tema muito importante, que é o orgulho que habita em mim. Quarta-feira teremos festa, né, Clara? Com certeza. E no domingo, dia 6, live especial com Sandra Fiore, aqui de Araraquara, do perfil @SAN Fiore, com o tema Depressão à Luz do Espiritismo. Tá? Deixa eu marcar o perfil da Sandra aqui e colocar aqui para vocês, se alguém quiser seguir depois o perfil da Sandra Fiore. Opa, não deu certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Não sei porquê, tem umas coisas malucas. Agora acho que deu. Vamos ver se deu. Deu sim, ó. A Sandra Fiore vai estar conosco, então, no domingo, tá? No domingo, para falar desse tema muito oportuno, que é depressão à luz do Espiritismo. Convido, então, vocês a estarem conosco às 21 horas, tanto no sábado como no domingo, tá? O Will falou que não vai estar no estudo, vai enviar os parabéns adiantados. Will, assiste depois, então, tá? Os parabéns você pode dar adiantado, mas assiste depois para você conhecer a nossa querida Bárbara Mota, que vai estar conosco, então. Então, quem não puder assistir ao vivo, assiste depois, que vale muito a pena. Gente, agora então nós vamos às nossas vibrações, lembrando uma vez mais, né, daquelas duas pessoas, fora os outros que já estão nas nossas vibrações, né, que é a Giulia Broneta, sobrinha da Débora Real, que está com meningite, e também a Roberta Sack, que desencarnou na tarde de hoje, de vítima de câncer, menina de 16 anos. Deixa eu ver o que a Clara falou aqui, que sumiu aqui para mim. Às vezes ficam desanimados que já não perda dado aniversário, né? Mas tem que aproveitar, tem que comemorar. Sempre importante comemorar. Comemorar as boas coisas. O aniversário é uma coisa boa. Não é para, é um ano a menos. Não, tem que ficar pensando, tem que ter pensamento positivo. Tá? E não tem nada desse negócio de inferno astral, gente. Isso aí é besteira. Tem que pensar sempre pensamento positivo. Coisas boas sempre hão de vir. É assim que a gente tem que pensar. Tá bom? Então agora vamos às nossas vibrações, como sempre a gente faz, né? E vamos vibrar por todos esses amigos que estão aqui nas nossas vibrações aqui, né? Que a gente já deixa aberto. E vamos, deixa eu fechar aqui, para não dar delay, né? Senão dá aquele rolo danado aqui. E assim, queridos amigos, convidamos então a todos neste momento a unirmos nossos pensamentos em prece e oração, asserenando os nossos ânimos. Aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda
E conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando o nosso corpo, vamos abstraindo a nossa mente, deixar-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia que nos remete à nossa Mãe Santíssima, a Mãe do nosso Mestre Jesus. E por meio dela vamos pedir ao nosso Mestre que possa interceder por cada um de nós aqui neste momento, cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois, que possamos sermos envolvidos pela paz do nosso Mestre Jesus, que a espiritualidade amiga possa enviar fluidos de saúde, de paz e harmonia espiritual aos nossos lares, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, para as pessoas a quem temos algumas dificuldades mal resolvidas, pessoas a quem magoamos, pessoas que nos ofenderam, que possamos resolver essas pendências, essas possíveis desavenças com reequilíbrio, com amor dos nossos corações. Vamos vibrar por todas as pessoas que nos pediram preces neste momento, que estamos aqui com nossa tela aberta, com as mensagens, com os nomes gravados, rogando a espiritualidade amiga que possa envolver a cada um deles. Em especial nesta noite, pedimos pela Giulia Broneta, que ela possa receber da espiritualidade, dos médicos espirituais, auxílio para reequilíbrio da sua saúde física. E para Roberta Sack, que partiu para o plano espiritual nesta tarde, que ela possa ser acolhida pela espiritualidade amiga e que a equipe espiritual possa dar o consolo aos seus familiares neste momento tão difícil e doloroso. E por todos os entes queridos que já partiram para o plano espiritual, que eles possam receber as nossas melhores vibrações de paz, de alegrias, flores espirituais podemos estar enviando a eles, rosas para os seus jardins, que eles possam receber as nossas melhores vibrações. E rogamos também, Mestre, pelos doentes, estejam eles nos hospitais ou em seus lares, pelos médicos, atendentes, enfermeiros, pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, os nossos irmãos presidiários, pelos sem-teto e aqueles que estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar esses corações e que eles possam receber as melhores energias de paz, saúde e reequilíbrio espiritual. Cada um de nós ainda, Mestre, temos um pedido muito particular a lhe ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, pela assistência espiritual de amigos queridos, do nosso querido Jerônimo Mendonça, mentor desse nosso projeto, pela equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes, a quem rogamos a fluidificação dessas águas, e o dizemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Estão sempre junto a nós.
e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Gratidão.